Tô com muita sede, muita fome. Deus, se tu existe mesmo, muda a minha história. Acho que pra mim não tem mais jeito. Me sinto tão sozinho. Eu preciso de Deus. Eu preciso ser liberto. Meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento. Que situação difícil. Será que alguém pode me ajudar? Graça e paz, povo de Deus, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Nesse momento, povo de Deus, eu quero estar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar trazendo aqui a palavra de Deus mais uma vez através desse canal. Quero agradecer pela presença de cada um de vocês que estão conectados aqui comigo, que estão ouvindo aqui a palavra de Deus através também deste canal. Então, em nome de Jesus, eu fico muito grato a Deus por essa oportunidade e principalmente também pela sua presença. E em nome de Jesus, povo de Deus, eu quero estar compartilhando uma palavra hoje de Deus com cada um de vocês. É uma palavra que Deus tem falado fortemente no meu coração através desta palavra, e eu creio que da mesma forma Deus também, ele vai falar com você, assim como ele tem falado comigo. Deus, ele vai revelar o sobrenatural dele sobre a sua vida. Glória a Deus, assim eu creio, e assim também eu creio que você também possa crer. Glória a Deus. Povo de Deus, a palavra para nós meditar hoje está lá no livro de Josué. Está aqui minha Bíblia hoje, glória a Deus. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14. Eu vou dar até um tempinho aqui para você caçar aí a sua Bíblia. Josué, capítulo 24, versículo de número 14, vai estar o texto onde cada um de nós vamos estar meditando hoje. Muito importante para cada um de nós. Então, caça aí na sua Bíblia, aí, já no Velho Testamento, Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14. Povo de Deus, eu vou estar aqui lendo juntamente com você, Josué capítulo 24, versículo de número 14, a Bíblia fala assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Glória a Deus. Povo de Deus, aqui tem a direção hoje para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, que vamos meditar nesse momento, que Deus ele possa falar aos nossos corações. Glória a Deus. Então, povo de Deus, a palavra de Deus aqui ela é bem específica, ela é bem clara, quando Deus ele coloca diante de cada um de nós uma opção de escolha. O texto, irmãos, aqui ele mostra que Josué e traz também a escolha que ele tem feito para ele e para a casa dele. Então nós podemos perceber que quando um pai de família, irmãos, aqui em Israel é algo que é tradição até hoje, e geralmente também a gente pode ver isso também aqui no Brasil, que quando um pai ele tem uma escolha, toda a sua família acata a escolha desse pai ou dessa mãe de família. Então, Josué aqui, ele coloca diante do povo algo muito importante que tocaria, né, fazia menção principalmente no futuro dessa geração e da geração por vir, que era dos filhos ali, que ainda estavam pequenos. Então, Deus ele coloca diante de cada um de nós, irmãos, uma opção de escolha. Assim como Josué colocou aqui diante do povo uma escolha, se o povo serviria aos deuses, né, que estavam ali além do rio, ou os deuses do Egito, né, ou na própria terra a quais eles se encontravam, ou se eles serviriam ao Senhor. Então o povo estava tendo essa oportunidade de escolher a quem eles iriam servir, a quem eles iriam prestar culto e a quem eles deveriam ser fiéis. Josué, irmãos, ele traz aqui a escolha dele, a qual ele diz aqui que ele escolhe servir a Deus, né? Ele e sua casa serviriam ao Senhor, o Deus de Israel, Jeová Jireh, né? O Deus da provisão. E algo que eu quero trazer aqui, irmãos, nessa palavra, que é a respeito de escolha, a respeito de decisões, é algo que Deus ele tem falado comigo fortemente. E eu quero dizer para você aqui que toda decisão que você, ela tem, né? Toda decisão que você decide, toda decisão, irmãos, ela é tomada debaixo de alguma informação, ou ela é tomada debaixo de alguma influência. Então é algo onde cada um de nós devemos prestar atenção. Qual é a influência que está havendo no nosso ambiente? Qual é a influência que está tendo hoje sobre nossa vida? Se é uma influência boa ou se é uma influência ruim? Ou se é uma pessoa influenciadora que nos conduz de fato até Deus, ou é um influenciador ou uma influenciadora que nos afasta da presença de Deus. Porque toda a decisão de nós, toda decisão nossa, ela é tomada debaixo de algum argumento, ela é tomada debaixo de alguma influência. Então, Josué aqui, irmãos, nós podemos ver na palavra de Deus que ele toma uma decisão. E essa decisão que ele toma, irmãos, nós podemos perceber que foi a decisão correta, que foi uma decisão certa de servir a Deus, de se estabelecer fortemente na presença de Deus. Qual era a influência que estava na vida de Josué? Irmãos, Josué ele tinha um líder, e esse líder, como todo mundo sabe, ele era Moisés.
ao qual que Josué ficou no lugar dele, era sucessor dele. Moisés, irmãos, foi o homem que Deus levantou lá na terra do Egito, certo? Para, de fato, tirar o povo que estava na terra do Egito sendo escravo ali já há aproximadamente 400 anos. E Deus levanta Moisés, um profeta, um homem de Deus, um homem que falava com Deus face a face e que através dele mostrou grandes sinais e maravilha. E esse homem chamado Moisés, irmãos, era um influenciador de Josué. Então, era um homem que trazia a direção de Deus, era um homem que falava aquilo que Deus lhe instruía a falar, profetizava aquilo que era para ele profetizar, e com isso Josué veio aprendendo com ele. Com isso Josué veio também, irmãos, tendo esse mesmo relacionamento na presença de Deus. Então, podemos ver aqui que Josué, qual foi o motivo, qual foi a influência que induziu ele a buscar mais ainda a presença de Deus, até a escolha de declarar para o povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De fato, irmãos, foi a direção de Deus. Foi a palavra de Deus que constantemente ele veio guardando, porque ele era um homem aliançado com Deus, era um homem que de fato tinha sede da presença de Deus. E como era um homem que era cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele foi o homem que teve a oportunidade de declarar isso para todo Israel aqui nessa época. Ele falou assim diante do povo: olha, vocês que escolhem. Se vocês querem servir aos deuses aí que estão além do rio, ou os deuses que estão lá na terra do Egito, ou vocês servem ao Senhor. É vocês que escolhem. Então, irmãos, a escolha, ela faz parte do nosso dia a dia. Todos os dias, eu e você temos uma escolha para fazer. Todos os dias aparece algo, se é a gente que vai determinar se vamos fazer ou não. Até mesmo um pecado, irmãos. O pecado, ele aparece na nossa porta todos os dias, a todo momento. É eu e você que vamos decidir se vamos pecar ou não. Tudo, às vezes aparecem propostas, irmãos, que aos nossos olhos são propostas boas, mas aparentemente ela vai nos conduzir para a morte. Então cabe a mim, cabe a você a escolher se nós vamos realmente fazer o que é certo ou se vamos fazer o que é errado. Deus, ele sempre vai nos dar essa oportunidade. Deus, ele não vai escolher por nós, irmãos, porque Deus, ele já fez a escolha dele. Deus, ele já decidiu o nosso futuro. Agora cabe a cada um de nós, se nós queremos aceitar esse futuro que Deus, ele tem preparado para cada um de nós. Você está me entendendo? A escolha, irmãos, é algo muito importante para cada um de nós. Nesse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, é tempo de nós escolhermos andar mais firme ainda na presença de Deus. Esse tempo que nós vivemos hoje é um tempo de apostasia, onde muitos estão se esfriando, onde muitos não estão nem aí para Deus, onde muitos não mais frequentam a igreja, não oram mais, não lê a Bíblia, porque elas não estão fazendo isso, irmãos. É porque o tempo está corrido, é porque não tem mais tempo? Não, irmãos, é escolha. A pessoa escolheu não mais fazer isso. A pessoa escolheu não mais se alimentar de Deus. Não adianta eu dizer: eu estou com tempo corrido, eu estou trabalhando demais, eu estou cansado, o tempo que eu tenho, eu estou aqui só para descansar. Irmãos, sinceramente, é uma escolha que cada um de nós fazemos. Eu me lembro uma vez que, quando eu trabalhava de carteira assinada, na cidade onde eu nasci, né? Então, eu trabalhava ali o dia inteiro e eu mexia muito ali com caminhões. Trabalhava com caminhões de entrega,
recebia entrega, e muitas das vezes a gente recebia entrega, chegava às 7 horas, 7h15 da noite, e nesse mesmo dia eu tinha que estar na igreja, eu ia abrir o louvor na igreja, porque eu era líder do louvor nessa época, e eu tinha que estar lá para abrir o culto. Irmãos, eu posso dizer para você que quando eu tinha uma escolha. Eu escolheria se eu ia realmente abrir o culto ou se eu iria para casa banhar. Ah, não, já tá. É porque eu tinha escolha, irmão, de dizer: não, já tá tarde, não vai dar tempo. Eu vou chegar cansado, eu vou chegar atrasado. Eu tinha essa escolha para fazer, irmãos. Eu posso dizer para você que a escolha que eu escolhi naquele dia foi de estar lá adorando a Deus, de abrir o culto, adorando a Deus. E de fato, irmãos, algo que eu colocava no meu coração, algo que eu decidia. A minha escolha, irmãos, era servir a Deus, eu dizia, vai dar tempo. Irmãos, e muitas das vezes eu já saía do trabalho, já ia para lá, só ia em casa, banhava, pegava ali a mulher, a criança e ia para a igreja. Chegava lá em cima da hora. E para a glória de Deus, irmão, sempre deu certo. Eu tinha a escolha, irmão, de dizer: não, eu estou cansado. Eu tinha a escolha de ligar para o meu pastor e dizer: pastor, não vai dar para mim hoje, porque eu estou aqui e não vai dar tempo, então eu vou colocar outro para estar no meu lugar. Irmãos, eu tinha essa escolha, mas eu me lembro que eu sou aliançado com Deus. Eu sou uma pessoa que fiz uma aliança com Deus, não fiz com o homem. E desse modo que eu tinha essa consciência, irmãos, de chegar e falar: Senhor, a minha aliança é contigo. E eu honrava a minha aliança, assim como Deus honra a aliança dele. Por mais que eu quebrasse a minha aliança, eu sei que Deus ele iria abençoar. Deus iria estar firme na aliança. Por quê? Porque Deus decidiu ser fiel. E na mesma consciência, irmãos, eu decido também ser fiel a Deus. Tudo na nossa vida é através de uma escolha. E é algo que eu quero chamar a atenção para você, irmãos, que nada me impediu de estar na igreja. Nem doença, né, febre, dores, chuva nunca me impediu de estar na igreja. Nem que eu chegasse atrasado, eu estava na igreja. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, que foram os cultos mais abençoados na minha vida, foram os cultos que tinha maior dificuldade para me estar lá. Tempos de chuva, tempos de enfermidade. Irmãos, por incrível que pareça, como eu estava decidido a cultuar a Deus, que nada me pedisse, só se eu não conseguisse levantar da cama. Mas se eu levantasse, no caso eu consegui, irmãos, eu fui. E eu posso dizer para você, eu fui com febre, mas voltei sem febre. Fui debaixo de chuva, mas voltei sem chuva muitas das vezes, mas muitas das vezes eu voltava debaixo de chuva. E eu posso dizer para você que não me arrependo, irmãos, porque a minha aliança é com Deus e Deus ele tem me abençoado. E eu posso dizer para você, se você tem aliança com Deus, pode crer que Deus ele vai te abençoar. Pode crer que Deus, irmãos, ele vai abrir portas para você. Pode crer que Deus ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Então seja fiel na tua aliança com Deus. Seja fiel, seja uma pessoa decidida. Seja uma pessoa realmente que tome as suas decisões debaixo da direção de Deus, da palavra de Deus. E assim foi Josué, irmãos. Josué tinha a escolha de decidir: eu não quero mais servir a Deus, já cumpri meu propósito. Qual era o propósito de Josué? De conduzir o povo até a terra prometida, e assim ele cumpriu, irmãos. Ele levou o povo e cada um recebeu a sua herança. E depois disso ele tinha essa escolha, não só ele, como todo o povo, ao qual ele coloca aqui, irmãos, em Josué 24, 14 em diante, que nós acabamos de ler. A escolha. E aí, depois que você é abençoado, depois que você é curado, depois que você consegue aquilo que você conseguiu diante de Deus, e aí, qual é a sua escolha? Você vai permanecer sendo fiel? Você vai continuar sendo dizimista? Você vai continuar sendo fiel nos cultos? É uma escolha, irmãos, que está na nossa mão. É você que decide, é você que escolhe. Deus ele tem te abençoado, glória a Deus. Deus, irmãos, ele tem maiores bênçãos ainda para você.
Mas a questão é, qual é a sua escolha hoje? Você já foi abençoado? Você já conseguiu seus objetivos? Você já recebeu de Deus o que você tinha que receber? E aí, e agora? Qual é a tua escolha? Você vai continuar indo para a igreja? Você vai continuar sendo fiel a Deus? Você vai continuar orando a Deus, lendo a Bíblia, jejuando? Você vai continuar sendo fiel nos dízimos, nas ofertas? E aí, qual é a sua escolha, irmãos? Eu decidi hoje permanecer fiel na minha aliança com Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus ele nunca vai quebrar a aliança dele comigo. Eu sei que Deus, irmãos, ele tem muito mais do que eu pedi, do que eu posso imaginar. Deus, ele tem muito mais para mim. Acredite você também no que diz a palavra, irmão. Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Deus, ele pode fazer muito mais, irmãos. Deus, ele não deseja só em abençoar a nossa vida. Deus, ele abençoa também. O desejo de Deus é abençoar você, sua família, tudo que você colocar as mãos. Simplesmente Deus, ele espera uma resposta de nós. Deus, ele espera a nossa escolha. Qual é a nossa escolha hoje, irmãos? Isso está na sua mão. Essa decisão é sua. Essa decisão Deus ele coloca diante de você. É você que decide se vai continuar, irmão, servindo a Deus ou não. Talvez muitas das vezes você fala, mas na igreja eu não estou tendo muita oportunidade, na igreja não está tendo muitas pessoas, na igreja não está tendo isso, não está tendo movimento. Irmão, seja uma pessoa diferente. Começa a ter uma visão diferente. Começa a crer, irmãos, no sobrenatural de Deus. Começa a tomar posse, mas hoje não está assim, mas eu vou lutando, eu vou estar orando juntamente com meus pastores, eu vou estar orando, eu vou estar evangelizando, eu vou estar jejuando, eu vou estar fazendo o que é necessário para ver o sobrenatural de Deus, o avivamento de Deus chegar na minha igreja. Isso, irmãos, depende de cada um de nós, é uma escolha, glória a Deus, é uma escolha que cada um de nós devemos escolher. Qual é a influência hoje, irmãos? Talvez você esteja vivendo hoje na mediocridade. Talvez você está na mermice. Talvez você não quer mais compromisso com Deus, que eu me refiro na igreja. Não quer fazer mais nada para Deus na igreja, porque acha que não está fluindo, porque ninguém está vendo. Irmãos, é Deus que vai estar olhando. Glória a Deus. É Deus que vai estar te recompensando. Não é o teu pastor. Não é a tua pastora, não é a pastora Fátima, não é o pastor Raimundo Nonato que vai te recompensar de maneira nenhuma. Quem vai te abençoar é o próprio Deus. Aleluia. Quem vai te abençoar é o próprio Deus. Só Ele, irmãos. Só Ele. Por mais que ninguém te reconheça, por mais que ninguém está dando atenção para você, é Deus que vai te abençoar. Irmãos, para você ver como é importante o poder da decisão. A sua decisão hoje, irmãos, pode mudar o teu futuro. E algo interessante, irmãos, a tua decisão hoje também pode mudar o futuro da tua família. O futuro das pessoas que estão em volta de você. É algo, irmãos, que eu tenho ministrado bastante esses tempos, algo que Deus tem colocado no meu coração. O poder da decisão, irmãos. A decisão que você tem hoje pode afetar o teu futuro. Assim como você decidiu algo lá no passado, isso, irmãos, você está colhendo hoje. Não importa qual foi a nossa decisão, se for uma decisão boa, nós com certeza estamos recebendo, estamos colhendo frutos bons. Se a nossa escolha foi ruim, certamente nós estamos recebendo, colhendo aquilo que é ruim e é consequência daquilo que nós plantamos lá no passado. Sabendo hoje, irmãos, do poder dessa decisão, escolha hoje o que é certo. Tome as suas decisões hoje através da palavra de Deus. Toda decisão que você tomar hoje, irmãos, que venha a ser debaixo da palavra de Deus. Eu quero contar aqui uma história bem rapidinha. Pedro mesmo, irmão. Pedro, ele passou a noite toda pescando no rio. Ele, seus irmãos, companheiros. E Pedro, irmãos, um pescador experiente, nessa noite ele não pegou nada de peixe, nem uma piabinha.
tinha ali a sua família, sua sogra, sua mulher, seus filhos, e ele passa a noite pescando e não pega uma piabinha para dar de merenda para os seus filhos. E já amanhecendo ali, pela manhã cedo, Jesus chega ali naquela praia, grande multidão também chega ali com Jesus. E irmãos, Jesus entra no barco de Pedro ali e Jesus se afasta um pouquinho ali da praia, porque eram muitas pessoas que estavam ali para ouvir ele. E Jesus, irmãos, começa a ministrar o evangelho, começa a anunciar as boas novas para aquele povo. Terminando, Jesus manda todo mundo embora para suas casas, para suas tendas. E Jesus olha para Pedro e vê que Pedro, irmãos, está ali lavando as redes, recolhendo as redes. E Jesus simplesmente fala: olha, Pedro, lança a rede ali. Pedro, irmãos, quando ouve a palavra de Jesus, Pedro, ele fala assim: olha, Jesus, eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Ou seja, Pedro estava dizendo, eu vou traduzir para o português hoje: Senhor, eu não passei a noite toda pescando, nos melhores lugares que tem peixe, e não peguei nada. E o Senhor manda eu jogar a rede aqui nesse rasinho. Senhor, mas debaixo da tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Pedro, irmãos, ele decide obedecer, ele toma uma decisão na influência da palavra de Jesus. Ou seja, Pedro ele joga a rede pela influência da palavra de Jesus. Diz o texto, irmãos, que foi a maior pesca que Pedro fez, foi naquele dia que ele lançou as redes debaixo da direção da palavra de Deus, de Jesus. Foi a maior pesca, irmão, ao ponto que o barco dele quase se afunda de tanto peixe que ele pegou. Então, irmãos, as melhores decisões que eu e você podemos tomar hoje é debaixo da palavra de Deus. Irmãos, tem um conselho meu aqui para você. Nunca tome uma decisão quando você estiver com raiva. Nunca tome uma decisão quando você estiver triste. Nunca tome uma decisão quando você estiver ansioso ou ansiosa. Porque se você estiver nesses tempos, você pode tomar uma decisão errada. E com isso, irmãos, você pode se prejudicar bastante. Então, se você está, de algum modo assim que eu falei, ou angustiado, ou triste, ou nervoso, ou você está ansioso, com raiva, espere, irmãos, esse momento passar. Medite em qual decisão tomar, certo? Espere um momento ruim passar para você tomar uma decisão. Para que você não venha tomar uma decisão errada, para que depois você não venha se arrepender. Busque direção de Deus, busque algo de Deus para você tomar essa direção, para que você possa estar tendo uma boa resposta, tomando uma boa decisão para qualquer momento que você estiver passando. Aleluia. Então, essa é a direção de Deus hoje para você, para mim. É algo que Deus tem ministrado fortemente no meu coração. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, que Deus ele possa lhe abençoar. Glória a Deus. Nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, receba essa palavra. Pratique, irmãos. Tome decisões somente debaixo da palavra de Deus. Busque direção de Deus. Faça como Davi. Nunca ia para uma guerra sem buscar uma direção de Deus para que ele possa tomar, para ele poder tomar a decisão de fato de ir para a guerra. Ele só ia quando Deus entregava uma direção para ele. Então nunca faça nada sem a direção de Deus. Amém? Então tudo que você for fazer, busca a direção de Deus, que você vai ser bem sucedido para a glória dele. Amém? Então em nome de Jesus receba essa palavra. Irmãos, eu quero também nesse momento estar trazendo uma palavra aqui rapidinho sobre dízimo, oferta. Amém? Eu quero estar abrindo aqui a minha Bíblia, lá no livro de Malaquias. Glória a Deus. Você que pode ofertar, em nome de Jesus, eu vou estar lendo aqui. Eu vou estar colocando o Pix aí para oferta, para dízimo. Glória a Deus. Que você possa estar abençoando a obra de Deus. E eu creio que Deus também ele vai estar te abençoando de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Malaquias, irmãos, capítulo 3,
no versículo de número 10, a Bíblia fala assim, ó: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolher. Versículo 11 diz assim, irmãos, olha aí: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, eu quero que você creia nessa palavra, que diz a palavra de Deus. É pecado se eu não dizimar, ofertar? Irmãos, não é pecado. Não posso dizer que isso é pecado. Mas a obra de Deus, ela necessita do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição, da sua fidelidade. Lógico, irmãos, que Deus, ele é dono do ouro, é dono da prata, glória a Deus. Mas a obra de Deus, ela necessita da sua fidelidade. Então, em nome de Jesus, irmãos, que você possa crer nessa palavra. Existem promessas para todo aquele que é fiel, glória a Deus. Como aqui no versículo 11, que Deus ele diz que vai repreender todo devorador. O devorador, irmãos, ele age na vida da pessoa que de fato que não é fiel. Glória a Deus. A pessoa que é fiel a Deus, ela vai ter essa proteção. O dízimo, ele serve para isso, para proteger. Porque chega um momento na nossa vida, parece que a gente pega dinheiro. Por incrível que pareça, talvez isso já aconteceu com você. A gente pega dinheiro, parece que a gente coloca esse dinheiro no saco furado, que a gente não vê para onde foi esse dinheiro. A gente não vê o fluir. Então, através da nossa fidelidade nos dízimos, irmãos, a gente vai estar protegido desse devorador. O devorador, irmãos, como é que ele age? Ele age em todas as áreas de nossa vida. Ele age tanto na espiritual, tanto na nossa física, saúde, tanto no nosso financeiro, tanto no nosso casamento, na vida sentimental. Ele age em todos os sentidos, destruindo, acabando, fazendo que a gente viva na miséria. Através da nossa fidelidade, isso tudo é quebrado. O dízimo, ele não vai fazer você prosperar, porém ele vai trazer a proteção de Deus, ele vai trazer a certeza das promessas de Deus para você, que está aqui em Malaquias. Oferta, irmãos, é algo que é do nosso coração, não tem valor estipulado. O dízimo, ele tem ali, dízimo significa 10ª parte, 10%. Então, 10% de tudo que entra no nosso cofre, nas nossas mãos, a 10ª parte nós entregamos para Deus, reconhecendo: Senhor, está aqui o meu dízimo, porque eu creio que o Senhor tem me abençoado, eu creio que o Senhor tem me fortalecido, me suprido, então está aqui o meu dízimo em nome de Jesus. A oferta, irmãos, é algo que é do teu coração, é você e Deus, é você que estipula o seu dízimo, a sua oferta, perdão. Então, em nome de Jesus, que você possa deixar Deus tocar no teu coração, que você possa estar com o coração aberto para abençoar o reino de Deus, amém? Porque a obra de Deus aqui nessa terra, ela necessita da sua contribuição. Então, em nome de Jesus, eu quero estar orando com você, abençoando aí a sua vida em todos os sentidos, para a glória de Deus. Se você puder fechar os teus olhos comigo, fecha aí em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Senhor, no nome poderoso de Jesus, nesse momento eu oro por essa pessoa que está orando aqui juntamente comigo, Senhor. Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar o que diz a Tua palavra sobre a vida dela. Se essa pessoa crê, se essa pessoa acredita, se ela toma posse, se é uma pessoa aliançada contigo, Senhor, abençoe, meu Deus, de uma forma tremenda e sobrenatural, meu Deus, a vida dela. Surpreenda essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que as janelas do céu venham se abrir sobre a vida dela, sobre a casa dela, que o céu de bronze venha ser quebrado, destruído. Venha, meu Deus, com a tua prosperidade, com a tua cura, meu Deus, sobre a vida dela, sobre todos os negócios, sobre todas as áreas da vida dessa pessoa. No nome poderoso de Jesus, eu quero declarar, meu Deus, o que diz a tua palavra. Meu Deus, vai ser tanta bênção que não vai ter lugar, meu Deus, para essa pessoa guardar. Porque o Senhor vai trazer o teu sobrenatural. O Senhor vai trazer a tua fartura sobre a vida dela. No nome poderoso de Jesus, receba agora o que diz a palavra de Deus. Toma posse agora em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, Deus abençoe você.
no nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, em nome de Jesus, e Deus abençoe. Amém.